do verso 24 ao verso 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Vamos ler juntos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ó Senhor Jesus, nós te invocamos esta noite. Nós não estamos aqui para um passeio no campo. Nós não estamos aqui para um fim de semana no Vale do Sol. Nós estamos aqui na intenção e no desejo de que o sol nascente das alturas nasça sobre nós. Nós estamos aqui querendo muito mesmo que a tua luz nos banhe, que penetre a nossa mente, o nosso coração, que deslacre esses baús fechados da nossa alma, que nos exponha ao Evangelho e à verdade da tua palavra. Queremos ser tratados, queremos ser curados, queremos ser desamargurados, queremos ser desarmados, queremos limpar os campos minados, queremos aqui em teu nome, Jesus, afastar as trincheiras e construir pontes para a vida do nosso cônjuge, para a vida dos filhos e dos pais. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que tu já estás trabalhando aqui. Trabalhaste o dia inteiro, perturbaste, inquietaste, revelaste, mostraste, pusestes o dedo em feridas, ressensibilizastes corações, mentes, almas. Agora nós pedimos, Senhor, que tu continues a nos dar um coração desejoso de absorver a tua palavra. E nós pedimos que ela nos cure. E pedimos que ela nos visite, nos fazendo muito bem, salvando as nossas casas, salvando nossas famílias, salvando nosso futuro. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Hoje à noite, eu quero falar com vocês sobre a força dos ventos uivantes que sobram sobre as nossas casas. Essas tempestades cinzentas que se adensam e que vão se manifestando de maneira fortíssima sobre as famílias e sobre as casas e as relações de muitos de nós. Ontem nós vimos no Sermão da Montanha que conflitos, agonias, dilúvios que se abatem sobre nós não são privilégios de algumas famílias, de alguns casais, não são desgraçadas oportunidades que alcançam alguns de nós. Ao contrário, nós vimos que são realidades que atingem a todos nós. Não há casa, não há família, não há relacionamento que não passe com uma frequência enorme por esta estação das chuvas, dos dilúvios, das angústias, dos conflitos e das crises. Nós vimos que foi Jesus mesmo quem afirmou que nenhum de nós vive sem de alguma forma enfrentar isso, ser chacoalhado por isso, ser tocado por isso, vir a sofrer as consequências de que as conjunturas se manifestam em volta de nós, extremamente hostis, e golpeiam a gente com força muito grande, com um poder enorme de nos maltratar intensamente. Eu hoje, quando vinha para cá,
e entrei aqui neste lugar, fiquei com a sensação enorme de que nós estamos debaixo de um momento profundamente espiritual, complexo e delicado. Hoje, andando daquela porta aqui para cima, pelo menos 3 coisas me vieram ao ouvido muito sérias, mostrando que o diabo, e eu não quero falar do diabo irresponsavelmente, quando eu falo no diabo eu estou pensando no diabo mesmo, mostrando que o diabo está agindo intensamente aqui no nosso meio, querendo prejudicar casais, querendo arruinar relações, querendo de alguma forma abafar coisas que o Espírito de Deus já começou a fazer, querendo reamargurar os que começaram a dar uma chance a si mesmos de se desamargurarem, querendo enfiar uma cunha para dentro da alma e da relação conjugal para outra vez lascar e separar as partes. Eu estou convencido de que tratar desse tema da família, do relacionamento conjugal, das nossas intimidades, tem a ver com algo absolutamente nevrálgico e espiritual e que interessa a todas as forças hostis do mundo espiritual de alguma forma penetrarem para atrapalhar, para impedir, para de alguma forma prevenir o êxito daquilo que a palavra de Deus e o Espírito do Senhor Jesus querem lograr, realizar entre nós nesses dias aqui. Nós estamos todos vivendo a estação dos ventos uivantes. Eu queria só contar algumas histórias que ilustram esse tempo. Por exemplo, pense naquela senhora crente, bonita e profundamente humana e sensível, e que de repente chega à conclusão de que, conquanto ela seja bem casada e os seus filhos sejam bem criados, conquanto ela respeite imensamente o seu marido, apareceu dentro dela, de repente, um potencial enorme para se apaixonar por qualquer uma outra pessoa. E ela então procura você e diz: olha, eu ainda não fiz nada, mas eu sou toda vulnerabilidade. Eu sinto que eu estou profundamente aberta para viver loucamente uma grande paixão. Essa história que eu estou contando aqui aconteceu não uma, nem 2, nem 3. Eu ouço histórias desse tipo com uma frequência enorme, de norte a sul do país. Histórias essas que vêm de senhoras que se assentam nesses bancos, que se assentam nos bancos de igrejas, que são casadas com pastores, com presbíteros, com diáconos e com crentes, e que estão vivendo esse momento tremendo de uma vulnerabilidade enorme, e quase que aquele ímpeto e aquela compulsão de se abandonarem a uma paixão arrebatante. Ou então imagine aquele jovem profundamente envolvido com o ministério, casado, tem filhos, que de repente começa a se sentir absolutamente alucinado na direção de se envolver com as adolescentes da igreja. Ele é pastor da igreja. Ele não resiste ao apelo dos corpos jovens. Ele se entrega profundamente a paixões e a experimentos os mais diversos com as meninas da igreja. Aí, de repente, é descoberto, arruína seu casamento, arruína sua vida, arruína seu ministério, perde a si mesmo, é quebrado pelo meio, se sente esmagado, se perde em si próprio, rompe com seus padrões de referências e respeitos próprios e arruína o seu futuro, pelo menos na dimensão e na perspectiva das coisas que no início ele sonhara para si próprio. Ou imagine uma outra situação, a situação daquele homem que visitou os bancos das igrejas evangélicas e tomou parte nas coisas as mais diferentes dentro da comunidade. Foi bem casado, 30 anos, 35, 40 anos, 45 anos, e que está já quase chegando aos 70 anos de idade, e que joga tudo para o alto,
e sai à procura de uma relação nova, e se embrenha de maneira juvenilmente apaixonada por uma situação nova, um experimento de amor ou de atração sexual que lhe encanta e lhe domina o coração. Eu sei que enquanto eu estou falando isso, alguns de vocês se lembraram em suas cidades, em suas comunidades, de histórias que retratam, que exemplificam, que configuram exatamente isso que eu estou dizendo. Outros aqui, hoje à noite, enquanto eu estou narrando isso, se fosse possível, viriam até mim e diriam: eu sou esta pessoa, sou eu que estou vivendo isso, este é o meu quadro, este é o meu dilema, este é o meu drama, esta é a minha situação, esta é a minha agonia, esta é a minha vulnerabilidade, este é o meu nervo exposto, é por aí que correm os meus conflitos todos, os mais profundos e os mais perturbadores. Talvez você diga que, ao dizer o que eu estou dizendo, eu estou fazendo a afirmação de que a questão sexual é a questão das questões, ou que as possibilidades das paixões são as possibilidades mais tentadoras que podem acometer a um casal, a um cônjuge, na perspectiva de destruir uma família. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acredito que nessas três histórias discretas que eu lhes contei, mas que tem nome, endereço, tem cara e tem CEP, o grande problema não é o sexo, nem a paixão, é o que está por trás disso. O experimento da busca do sexo fora do casamento, de uma paixão, de um grande amor, de um romance, de uma experiência de segredo, secreta, só sua, íntima, indivisível, incompartilhável. Não é em si mesmo o grande problema. O problema é o que está por trás disso. É o que abre a porta para as pessoas assumirem isso como uma possibilidade. É o que leva cada dia mais homens e mulheres dentro das igrejas a adulterarem com muito pouca dor, a traírem um cônjuge com muito pouca agonia, a voltarem para casa de um motel, olharem nos olhos dos filhos sem tanta aflição interior. É o que leva cada vez mais as pessoas a traírem umas às outras e sofrerem menos. Essa situação que às vezes vai minando, vai corroendo essas forças que se embrenham, que minam as estruturas mais íntimas do ser, que nos vulnerabilizam para esses pecados mencionados há pouco, mas antes disso, vulnerabilizam em nós algumas coisas imensamente anteriores, que sempre que são quebradas, abrem portas, não só para essas que eu aqui descrevi, mas para outras, as mais diversas, as mais diferentes, as mais variadas. A minha questão é: quais são esses ventos que estão se abatendo sobre nós, como frio inglês? Você bota o sobretudo e cobre, mas quando o vento dá, ele entra ali por dentro das luvas, vai, gela até os ossos. Que ventos são esses que Jesus disse que soprariam sobre cada geração? Sopram sobre a nossa, e parece que nesses dias sopram cada vez mais impetuosa, intensa e demolidoramente. Eu quero hoje à noite falar sobre 3 ventos que estão soprando e tentando de alguma forma balançar a estrutura das nossas casas, dos nossos edifícios familiares. Primeiramente, é o vento do individualismo, que sopra intensamente sobre nós. A individualidade é uma coisa maravilhosa. O pastor Osmar disse hoje de manhã que quanto mais você se aproxima de Deus, se aproxima de si mesmo, quanto mais você se aproxima do outro, do cônjuge, mais você tem chance de conhecer a si mesmo. Isso é absolutamente verdadeiro. É plano de Deus que eu não seja uma lesma, que eu não seja uma pedra, que eu não seja uma ave que voa e não se conhece como ser que voa. É plano de Deus que eu me conheça, que eu me saiba, que eu me penetre, que eu me autovasculhe, que eu me chame pelo nome,
que eu mergulhe em mim mesmo, que eu seja eu. Não há nada mais forte nas grandes iniciativas verbais e nas grandes sentenças de Jesus do que o ego homini, que ele toda vez diz: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou vida, eu sou pão, eu tenho água, eu vim para isto, eu e o Pai somos um, eu. Não há nada de errado com a individualidade bonita, que se autocompreende, que se gosta, que se vivencia em harmonia, que se preza, que se respeita, que se dignifica, que se constrói. O grande problema é o individualismo, que é a perversão da individualidade. A individualidade se sabe, se compreende, se afirma, mas se afirma sobretudo para tirar de si mesmo energia construtiva suficiente para construir a vida em volta para outros. O individualismo não sabe disso. Se sabe só para si, só por si, só em si, e o grande projeto do individualismo sou eu. Nada além disso. Nesses dias, a gente observa esta força tremenda, profunda do individualismo, graçando em todas as direções, e é esta força, esse vento que penetra, que vai até as entranhas, que visita as regiões mais profundas, que a gente cobre e agasalha, mas quando menos percebe, lá está ele lá, gelando nossa própria intimidade. É esta força que faz os pais a cada dia se tornarem mais impensavelmente egoístas. As pessoas estão ficando apodrecidamente egoístas. São capazes de brigar por qualquer coisa, qualquer espaço, qualquer pedacinho. Qualquer coisa vale a vida e vale a morte. Vale um quebra-quebra, isso aqui é meu, é meu, é meu, ninguém tasca. E a gente observa essa mesma atitude se embrenhando nas casas.